após, amados, o ensino da palavra, o novo convertido não se sente tristeza ou pesar, porque se ele pôr em prática, ele não vai mais pensar nisso. É fácil? Não, não é. Não é da noite para o dia, não. Mas é uma caminhada, é um degrau a cada vez. Tu vai subir um degrau de cada vez. Mas Deus, se você se manter firme, comprometido e colocar em prática essa palavra, Deus vai te dar a condição e você vai sair dessa e você vai ter uma vida com o Senhor. Você vai ter uma vida transformada, porque essa palavra viva, ela é poderosa, ela transforma. Aleluias. Glória a Deus. Nesse exemplo que nós falamos, meu amado, não houve tristeza pelo pecado cometido, mas houve mudança de mente e de atitude, porque ele deu crédito a essa palavra, e quando nós damos crédito a essa palavra, ela transforma vidas. E isso é fato, transformou a minha, transformou a vida do nosso pastor, da nossa pastora, transformou a vida de cada um de nós presentes. Se eu perguntasse como era a sua vida antes de aceitar Jesus, misericórdia, ia sair tanta coisa aqui que dá até medo, né? Mas olha para você hoje, quem era e quem Deus fez que você é hoje. Como está a transformação da sua vida? É um dia após o outro. É um dia após o outro. A sua mudança de vida indica um arrependimento sincero? Essa aqui é fácil de responder. Porque quando você se arrependeu, de fato e de verdade, houve sim um arrependimento sincero. Porque você não vai mais voltar atrás, você não vai cometer mais o mesmo pecado. Então realmente houve. Lembre-se disso, se uma pessoa não fica triste, se ela não se incomoda pelo pecado cometido, é porque ela gostou. Por isso ela não se arrepende. Ela acha que está certo de andar da mesma forma. Ela não quer mudar. Então não houve arrependimento sincero. Pode ter havido um remorso. Não é a mesma coisa. No Evangelho de Mateus a palavra diz o seguinte, sobre o seguinte significado da verdadeira obediência. Isso vai estar em Mateus 21, do 28 ao 32, que diz assim a palavra do Senhor. O seguinte sobre a verdadeira obediência. Então, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Mateus 21, 28 ao 32. Qual dos 2 teve o arrependimento sincero? O primeiro ou o segundo? A falta de entendimento, meus amados, das Escrituras impede as pessoas de se arrependerem. Quando uma pessoa ouve a palavra e não compreende o que está sendo dito ou lido, falta de entendimento impede essa pessoa de mudar de mente e de atitude. Ou seja, a falta de entendimento impede ela de se arrepender.
A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou ao mesmo povo daquela época dizendo, isso vai estar em Mateus 13, 14 e 15. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está o quê? Fechada. Eles taparão os ouvidos e fecharão os olhos. E se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse o Senhor. Aleluias. Por esse motivo é muito importante, meus amados, que todos os cristãos se dediquem ao estudo da palavra, à meditação da palavra, à leitura da palavra, para que a gente não caia em contradição, para que a gente não seja enganado, para que a nossa mente se abra, que o nosso entendimento se abra, para que a gente entenda quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Precisamos, afinal, sabe o quê? Afinal, é o Espírito Santo do Senhor que produz o verdadeiro entendimento e arrependimento em nossos corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Mas eu posso lhe afirmar que é para o bem de todos nós. O Senhor disse, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o conselheiro não virá. Se ele não for, ele não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Senhor não tivesse ido, o Espírito Santo não estaria aqui. Mas ele precisou ir, para que ele viesse. Do pecado. Porque os homens não creem em mim. Quando você convida alguém para vir para a igreja, poucos vêm. Você faz o convite, eu vou, pode contar comigo, estarei lá. Quando você vê, ele não veio. Convida ele para ir para uma balada. Homem, ele chega primeiro que você. Convida para ir para o bar para você ver, ele chega primeiro. Mas convida ele para ouvir uma palavra. Olha, vai estar o pastor Júlio lá pregando uma palavra de fé, de mudança de vida. O Senhor vai transformar a sua vida. Não vem, porque não quer Jesus. Por quê? Porque não quer mudar. Isso. Convida para ir para o Senhor, para você ver se ele não vai estar lá. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, irmão. Não, claro, não é pecado você ir no circo, não. Pode ir, está ali, ainda está lá ainda. Eu ainda não fui, o pastor Júlio foi. Aí zoaram com ele lá. Lá no circo zoaram com o pastor lá. Mas nós convidamos, nós pregamos, o pastor prega. Existem homens e mulheres que pregam o evangelho que transforma vidas. O que o Senhor quer é transformar vidas, Ele quer salvar vidas. Esse é o propósito da igreja aqui na terra, é salvar vidas, através da palavra do Senhor. Mas muitos não querem ouvir. Estamos chegando ao tempo da proibição, onde nós não poderemos mais pregar o evangelho. Daqui a pouco não vai haver mais Bíblia Sagrada para você comprar, porque até as Bíblias estão querendo mudar as Escrituras. Arrependa-se antes que seja tarde demais, amados.
Se arrependa, se converta o mais rápido possível. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Aleluia. Infelizmente muitos cristãos caem na armadilha de deixar para amanhã. Não estou preparado. Amanhã eu aceito. Vamos deixar para o próximo culto. Ei, e se você não tiver mais tempo? E se o tempo é hoje? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, ou daqui a um dia, 10 anos, ninguém sabe. É por isso, arrependa-se enquanto há tempo, antes que seja tarde demais e não dê mais tempo de arrependimento. Aleluia. Amanhã eu me esforço mais. Amanhã eu busco a Deus. Hoje eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Tenho muita coisa para fazer. O meu trabalho impede de eu ir. Não dá para mim. Deus entende. Não, Deus não entende não. Deus não entende. Porque Ele quer salvar. Ele quer mudar vidas. E Ele tem pressa. E Ele tem pressa. Porque os dias têm se encurtado. Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Nesse tempo presente ainda. Muito próximo disso está para acontecer esse advento, amados. Nós cremos na linha de entendimento da Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos nisso. Que Jesus virá buscar a sua igreja no arrebatamento. E isso vai acontecer antes da grande tribulação. E isso em breve vai acontecer. Os sinais da natureza estão aí para confirmar tais fatos. É por isso que há necessidade de arrependimento o mais breve possível. Muita gente está querendo se esforçar para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 10 anos. E esse dia nunca chega. Aí, há uma fatalidade, ele parte dessa, eu não sei se é para melhor ou para pior, porque não cabe a mim o julgamento. E se ele partir sem ter aceitado o Senhor Jesus, como vai ficar a sua alma? Por isso, é preciso, por isso em segunda tarde, aleluias, o tempo de se arrepender, meus queridos, é hoje, não é amanhã não, é hoje, é agora. O tempo de Deus, o tempo de buscar a Deus é hoje. É hoje. O amanhã é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Existe a possibilidade, mas não é a certeza. O hoje é certeza, o agora é certeza. Aleluias. Você, meu amado, precisa pensar nisso. Nós não possuímos a eternidade para se arrepender, não. Nós não possuímos a eternidade para arrependimento. O seu tempo, o nosso tempo está se acabando. Está se acabando. Apocalipse 2:21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O que acontece quando a pessoa se arrepende, mas volta a pecar novamente?
São muitas perguntas, né? São muitas perguntas. Resultado daqueles que se arrependeram, mas voltaram a pecar e se desviaram totalmente da presença do Senhor. A Bíblia nos ensina, sabe o que, meus amados? Que todo aquele que está limpo e se suja novamente, fica em um estado pior do que antes ainda. Pior do que antes. Conforme está descrito no Evangelho de Mateus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, sabe o que ele vai fazer? Ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros o quê? 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Veja o perigo que é. Quando estamos na presença do Senhor e saímos da presença do Senhor, quando o coração está vazio, não está preenchido com o Espírito Santo do Senhor. Por isso precisamos ser o quê? Cheio do Espírito Santo. A irmã Monique, há uns dias atrás, pregou sobre isso, ela falou sobre isso. Precisamos buscar mais o Espírito Santo do Senhor. Essa igreja precisa estar renovada no Espírito Santo. Precisamos buscar este renovo. Precisamos buscar o Espírito Santo. Não podemos ser frios. Amados, aqueles que vivem na igreja e continuam na prática do pecado, acabam caindo em desgraça, da forma repentina, e não conseguem mais se levantar. Deus realmente perdoa todos aqueles que se arrependem sinceramente? Uma outra pergunta. Será que Deus realmente perdoa todos aqueles que se arrependem sinceramente? Com certeza, sim. Com certeza. Todos aqueles que se arrependem sinceramente e decidem abandonar o pecado, alcança a misericórdia de Deus. No livro do profeta Isaías vai dizer o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. E tem outras passagens. O livro de 1 João também vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 9. Portanto, meus queridos, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e que se arrepende sinceramente dos seus maus caminhos ou dos seus pecados, recebe o perdão do Senhor, nosso Deus, por todos os seus pecados cometidos. Aleluias. Aproximem-se de Deus. Deixem o pecado. Abandonem essa prática. Mudem de atitude. Em nome de Jesus. Limpem as mãos. Limpem as mãos. Quem tem mente dividida, purifiquem o coração, meus amados. Purifiquem. Tiago 4:8. O Senhor conhece todas as suas falhas e fraquezas. O Senhor conhece, porque Ele conhece o nosso coração. Ele é o único que esquadrinha. Ele é o único que conhece
todas as nossas entranhas. Como nosso Criador, Ele conhece todos os nossos limites. Ele conhece todos os nossos limites. E Ele sabe de tudo o que nós somos capazes de fazer. E também, tudo o que você não é capaz de fazer, Ele sabe disso. Porque Ele conhece a nossa limitação. Portanto, se Deus está te pedindo para buscar um arrependimento sincero, é porque nós precisamos, meus amados, fazer muito mais do que podemos fazer. E isso é hoje, tá? Não é para amanhã não, é hoje. Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Aleluia. Por isso seja diligente e arrependa-se. É o Senhor dizendo, hein? Apocalipse 3,19. Não se preocupe, porque nós não vamos precisar fazer tudo isso sozinho, porque Ele estará conosco. O Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar neste processo de mudança de vida, de transformação de vida, de mente e de atitude. O Espírito Santo vai nos conduzir, Ele vai nos fortalecer. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Eu queria deixar esse entendimento para os amados, para a igreja, que é preciso haver um arrependimento de fato e de verdade, em todos os sentidos, porque nós não temos tempo para errar mais, meus amados, porque Jesus está próximo, muito próximo de vir. E como Ele vai encontrar essa igreja? Como Ele vai encontrar os cristãos da atualidade? Como Ele vai nos encontrar? Precisamos de fato e de verdade de arrependimento. A palavra está recheada de passagens que fala sobre o arrependimento. Nós citamos algumas, tem muito mais. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, por gentileza.